Olá, estamos aqui com o nosso Carapicuibano, dando continuidade à nossa temporada de prefeitos e ex-prefeitos. Nós estamos trazendo aqui mais um Carapicuibano. Ele foi o 9º prefeito eleito pelo povo da nossa cidade e tem uma trajetória iniciada nos movimentos estudantil. Na década de 80 também se filia ao partido, a qual é membro até hoje. Nós estamos falando do ex-prefeito Sérgio Ribeiro. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, boa noite. Agora não sabe se olha para lá, para cá, deixa eu olhar ali. Tem um monte de câmera aqui. Olha para aquela que é sofisticada. Bom, então uma boa noite a todos aqui. É uma alegria estar participando desse podcast. Então, Sérgio, a gente tem feito aqui uma conversa com todos os ex-prefeitos, vice-prefeito. Queria muito te agradecer você ter reservado um horário aí na tua agenda para a gente tocar uma ideia. A ideia do nosso programa aqui não é fazer uma análise de conjuntura nem nada. A nossa perspectiva aqui é um pouco valorizar a memória da cidade. Então nós estamos te convidando aqui, agradecendo mais uma vez a tua participação, por saber que você já está inscrito na história da cidade de Carapicuíba. É bom lembrar que o Sérgio também foi vereador, né, Sérgio? Foi vereador por 2 mandatos. Mas como a gente sempre faz aqui a pergunta inicial, como que você e sua família chegam em Carapicuíba? Eu sei que você nasceu em Carapicuíba, embora, né, na certidão de nascimento tá lá Osasco, mas a gente sabe que a dona Áurea e o seu Zé, quando que eles chegam em Carapicuíba? Olha, meu pai e minha mãe é o seguinte, minha mãe é do interior de São Paulo, de Oswaldo Cruz. Meu pai é baiano. E no interior de São Paulo, meu pai trabalhava com meu avô plantava café. Aí teve uma geada grande lá no interior de São Paulo. Geada, né? Muito frio, teve queima do café, né? Perdeu tudo o café e tinha que sobreviver. Aí, na verdade, ele veio e deu uma passagenzinha por Osasco, na cidade das Flores. Então, meu pai primeiro veio para a cidade das Flores, ficou 1 ano aqui na cidade das Flores, morando num cômodozinho, né? No fundo de uma casa alugada. Aí depois chegou em Carapicuíba ali em 65 para 66. Já casados? Já casados, é. Minha mãe tinha 16 para 17 anos, casou. Seu Zé Ribeiro. E meu pai tinha 21 anos, né? Aí ele veio para Saudade, seu Zé. É, aí já arrumou emprego aqui de metalúrgico, né? Foi trabalhar na Sufunge na época, né? Metalúrgica Sufunge. E no final de semana ele trabalhava entregando o jornal Estadão. Que de madrugada, né? Tinha que sair. O jornal naquele tempo chegava nas casas. 6 da manhã, 5h30 da manhã. Então, nossa, foi assim. Aí foi morar no Curintinho, lá na Rua Tasso, onde tem ali a colônia japonesa na época, né? Aí nós fomos morar a primeira casa na Rua Tasso. Então foi assim que chegou em Carapicuíba. Então você está com 56 anos. 56 anos. 67. É 67. Então, agora eu acho que a gente tem a memória do Serjão já desde o movimento estudantil, né? Eu lembro de ter te conhecido em 87, eu também estava no movimento estudantil, eu participava do Radla, né? A gente começou lá a mobilização das lutas estudantis e você era do Grêmio do Tufic. Mas eu acho que uma das coisas que eu achei sempre muito importante na tua trajetória e que representa muito a cidade de Carapicuíba é a tua condição de vice-presidente da União Paulista dos Estudantes Secundaristas. Como é que foi essa experiência, esse início lá do movimento estudantil, passando pelo Grêmio? Porque eu também me coloco junto, né? A década de 80 marcou a retomada dos movimentos populares, que nem existia em Carapicuíba, né? Não existia. Na verdade, assim, eu acabei ficando marcado como o início da militância e movimento estudantil. Mas o início de tudo mesmo foi uma luta popular muito concreta, que não tinha nada a ver com ideologia, com questão partidária, nada. Foi enchente na Vila Gustavo Correia. Eu tinha 14 para 15 anos de idade. Teve uma enchente muito grande lá na Vila Gustavo Correia, dá muita enchente. E quando viu, a gente estava ali, aquelas coisas do destino, não sabe por quê. Estava coordenando ali Olha que coisa interessante. Nós mobilizamos os moradores, fomos até a casa do Luiz Carlos Neves, que é o pai do atual prefeito. E nós já conversamos, eu e ele, bastante. Ele disse que não guarda mágoa nenhuma.
E nós tacamos umas pedras lá na casa do Luiz. Tacou umas pedras? Tacamos pedra lá na casa do Luiz. Onde que era a casa do Luiz? A casa do Luiz era ali na Santa Maria. Onde na foi, Santa Maria, na ele Santa falou, Maria. a família ali. Na Santa Maria. Lá onde era o projeto Conexão. E aí nós fizemos, mas a gente fez assim, espontâneo, um desespero, enchente. Mas eu tenho que render homenagem a ele, porque de qualquer forma, ele, mesmo depois disso, ele foi até lá ver, né, a situação da enchente. E nós fizemos mais uma maldade com ele. Quando eu digo nós, todos os moradores, que era um garoto, eu só estava no meio, mas de uma certa forma, né, liderando ali. Nós enchemos uns sacos de rato que tinha morrido afogado. Assim, sacos e mais sacos, o rato morreu afogado. Aí ele foi entrando ali na rua Laerte Cearense, a prefeitura tinha um jipinho Ford, Ford. Primeiro, segundo a professora Ângela, que veio falar do Faustino, esse jipe foi uma doação, o primeiro equipamento da prefeitura foi esse jipe. Se eu tombar. Se soubesse, eu não tinha mandado pro leilão. Foi eu que mandei pro leilão. Se eu soubesse... O primeiro patrimônio foi esse jeito. Foi eu que mandei pra ele. Então, enfim, aí o Luiz chegou lá. Então, a partir daquilo começou minha participação. Minha mãe acabou, a partir disso, virando presidente da Sociedade de Amigos de Bairro. Minha mãe foi presidente lá. Aí, quando eu chego, eu estudava na escola Josué Matos, né, lá na Vila Gustavo Corrêa. Aí, quando foi pro Tufic, eu já estava me aproximando ali do movimento estudantil. Primeiro, eu fui presidente do Centro Cívico. Né, que não existia Grêmio Estudantil. A lei é de 85, né? 85 ali. Então, primeiro eu fui presidente do Centro Cívico, depois do presidente do Grêmio. Aí, esse negócio de vice-presidente da União Paulista foi em Piracicaba. Que ano foi, Sérgio? Congresso de Piracicaba. Olha, eu sou ruim mesmo para essas coisas. Quando começou, antes de começar o programa, o Alexandre perguntou se eu era o 9º, 10º prefeito. Eu nunca tinha pensado nisso, falar a verdade. Eu nunca tinha preocupado em saber se era o 6º, o 4º, o 3º. Me pegou de surpresa a pergunta. E agora eu não me lembro exatamente, mas eu lembro que foi no Congresso de Piracicaba. O que acabou, não foi por mérito nenhum meu, eu acabei virando vice-presidente por uma questão. De repente apareceu uma delegação lá de Carapicuíba, de estudantes, com quase 60 estudantes. Aquilo chamou a atenção de todos, porque o movimento estudantil é muito vinculado às organizações partidárias, né? PT, PCdoB, essa coisa toda. MRO. Um monte de tendências de esquerda e tal. E esse grupo de Carapicuíba não tinha essa característica. Esse grupo era uma turma que um foi organizando, chamando o outro, tirando delegado, fazendo... Porque eu já tinha participado de um congresso anterior. O primeiro congresso que eu participei foi de Juiz de Fora. Isso como delegado do Tufic. Esse é de 86, porque 87 foi Brasília. E 88, o congresso da UBS, você está falando, da né? UBS, E 88 foi em Goiânia, foi quando a gente foi. Esse de Juiz de Fora, quem foi lá, que né, tem um jargão entre os militantes do movimento estudantil, tirar o delegado, né? Quem foi lá tirar o delegado, entrou sala por sala, foi a Cida do PCdoB aqui de Osasco. A Cida, hoje já é uma senhora, né? E ela que foi lá na escola, e aí passou, e eu saí delegado nessa daí. Quem foi lá foi a Cida. Foi pescado. Foi pescado. E foram cinco delegados no Tufic. Eu, o Washington, que você conhece, sim, que eu sou padrinho de casamento dele, grande amigo até hoje. Damião? Não, Damião não. Damião veio um pouquinho depois. Damião já veio no da UPS. Mas Damião também era do Amos, não? Não, o Damião é do Tucunduva. Ele era do Tucunduva. Porque ele morava na Vila Crete, perto do Tantinho ali, onde tem um depósito do Tantinho, na Rua do Cano, que a gente chama, né? Rua Vitória. Sim. Morava ali na Rua do Cano. Mas eu fui no de Juiz de Fora. O grande líder de Carapicuíba estudantil era o Marcos Agostinho. Ele era o grande líder. Do Mais. Ele era o grande líder do movimento estudantil. Só que ele não tinha contato conosco lá. Sim. Assim, nem eu conhecia. Eu fui saber que ele era de Carapicuíba em Juiz de Fora. Porque ele era da Convergência Socialista. Ele era o cara que fazia as intervenções lá. Ele que falava, ele que ia, né, defender as teses. Era ele e um outro garoto do Rio de Janeiro, chamava Túlio. Então, as grandes lideranças eram o Marco Agostinho, aqui do estado de São Paulo, representante do estado de São Paulo, o Henrique Carneiro, que depois foi para o Sintusp, trabalhou lá na USP e tudo, e o Túlio. Então, aqui... E a Convergência Socialista, assim, das tendências internas do PT, era o maior número de delegados. Era uma coisa assim, tipo de 1.000 e poucos delegados. Mas você vira primeiro vice-presidente da UPS ou vira presidente do Grêmio do... Não, do Grêmio primeiro. Primeiro do Grêmio. Entendi. Depois que foi lá no Congresso de Piracicaba.
Entendi. Lá no Congresso de Piracicaba. Porque aí a gente passa a ter um movimento estudantil em Isso. Carapicuíba com a sua referência, que você, Isso. né, por estar numa entidade que representava todo mundo no estado. Isso. Então, nós vamos ter aí o movimento estudantil. E aí, eu me lembro que foi em 87 que é fundada a União dos Estudantes A UESC. Secundaristas de Carapicuíba. Uma pergunta que eu tenho para te dizer. Por que que tu não virou presidente da UESC naquele momento? Você já estava como vice-presidente e aí abriu mão? Como é que foi essa experiência? Então, na verdade é assim, a UESC, quando nós... Foi uma reconstrução da UESC. A UESC já tinha existido no passado. Não sobre... né, eu não acompanhei esse processo. Quem acompanhou esse processo e pode falar melhor é a Cecília, a professora Cecília. Não sei se você Lembro, conheceu. claro. Foi candidata a vereadora. Isso, então. Eles tiveram uma experiência da UESC. Como eu disse, eu não sou muito bom com lembrar essas coisas, mas foi ali logo depois da democratização. Alguma coisa perto de 84, 85. Eles tiveram. Só que aí, só que não teve uma continuidade. Sim. Eles formaram uma UESC, assim, não com um congresso, porque o nosso foi um congresso para os padrões do movimento estudantil, de certa forma representativo, né? Tinha várias escolas e tal. Eles fundaram uma UESC, eles eram do MR8. A Cecília era do MR8, tinha um companheiro que chamava Shazam lá da Coab, o Shazam era do MR8. Então tinha um grupo do MR8 com algumas pessoas do PCB, né, que era PCB, não era o PCdoB, não era o PCdoB, era o PCB. Eles montaram lá uma coisa que chamava UESC. Nós recuperamos o nome UESC. Aí, mas mesmo você falou a história da presidência, então eu vou explicar da presidência. Mesmo no Grêmio do Tufic, eu não queria ser o presidente do Grêmio. Quem eu apoiava e queria que fosse era o Washington. O Washington, esse meu amigo, que como eu disse, sou até padrinho de casamento dele, grande amigo da família até hoje. E aí a gente, eu, Gilson, a Rosângela Carneiro, tinha um grupo lá, a Denise, que era o grupo do Grêmio, a gente achava que devia ser o Washington. Quando foi montar a chapa, nós fizemos tipo uma assembleiazinha lá com 100, 150 jovens, e esses acabaram o Washington retirando, achou que ele não queria ser, eu acabei virando presidente. Quando foi na questão da UESC, na fundação da UESC, nós tínhamos a Jaqueline, que acabou se tornando a presidente, a Jaqueline Novaes Vieira. E aí... Como é que tá a Jaqueline? A Jaqueline, ela tinha o último contato com ela, tinha se casado com um médico, ela tinha mudado para a Alemanha, depois ela voltou, aí ela separou, casou com um rapaz que era dono de uma pequena editora ali no Largo do Aruche. E foi o último. Nós vamos trazer ela aqui, ajuda aí, viu, Sérgio? Tá, eu ajudo. Porque a ideia nossa aqui é, como eu te falei, resgatar a memória. E nós queremos, depois da temporada de prefeitos e vice-prefeitos, a gente quer trazer a jornada de mulheres na política, né? Entendi. Aí a ideia, a Jaqueline cai perfeitamente como fundadora, né? Fundadora agora que você me disse, não é, né? Foi a primeira presidente da UESC. Então, a Jaqueline... Então, aí o processo de escolha da Jaqueline foi um processo assim... É que assim, nós éramos muito jovens, como não tinha tendências, não tinha disputa, nada, era meio de disponibilidade. Porque todo mundo trabalhava fora, tinha seus afazeres. Então, era um momento assim, vamos dizer assim... Para os padrões de hoje, uma certa ingenuidade, não tinha esse negócio. Então, a Jaqueline, eu quero ser. Beleza, foi, porque não era de grupo. Sim. Era todo mundo amigo um do outro, não tinha... Sabe, a Jaqueline era de que escola? A Jaqueline era do Tufic também. Também Tufic. Era do Tufic. Mas ela era bem novinha, viu? Ela assumiu a presidência tipo 15 para 16 anos. Por quê? Ela era muito ativa, ela era uma grande oradora nata, né? Ela falava muito bem, aquela coisa toda era por aí. Nós tínhamos uma outra que virou uma liderança internacional do movimento estudantil, mas na igreja dela, hoje mora na Europa, que era a Denise. A Denise foi do nosso Grêmio, foi da UESC. Essa Denise, ela foi da Juventude Metodista. Hoje é uma senhora pesquisadora, tal, mora fora do Brasil. Mas tinha essa Denise também, que era uma pessoa bastante influente lá no Grêmio, uma menina muito inteligente e tal. O Tufic era assim, era uma escola diferenciada naquele período, né? Porque tinha muito aluno de Barueri, Itapevi, tinha aluno até perto de Salto, tinha muita gente que vinha estudar no Tufic, né? Furlan, fiquei sabendo aqui, esse Carapicuibano aqui, a gente vai descobrindo cada coisa,
Porque o Tufik foi a primeira escola de ensino médio da região. Isso. Ela já funda com caráter regional. E você vê como... Então, o Furlan, como baruirense, veio estudar em Carapicuíba. Não, tinha gente que vinha de muito longe, de Salto, Lapa, estudar por conta do quê? Por conta do mestre Sabiá. Quem é o mestre Sabiá? O mestre Sabiá era o regente da fanfarra. Fanfarra. E o Tufik foi tricampeão da TV Record. Porque a Record tinha os festivais, que eram famosos, e uma coisa que as pessoas não se lembram tanto, era o Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras. E o Tufik, o Gaviões do SEC, porque não era Tufik, chamava SEC. SEC, é isso mesmo. Chamava SEC. Então, o Gaviões do SEC foi tricampeão do concurso da TV Record, que a Record na época era uma potência antes do incêndio, né? Porque depois teve o incêndio. Era uma grande potência e o Tufik foi tricampeão brasileiro. Eu lembro de coisas sobre a regência do mestre Sabiá, que era um maestro, você vê, para a época, uma coisa extraordinária, maestro de formação negro. Sabiá, porque era negro. E o Sabiá, eu, pra você ter uma, eu carregava a bandeira do Brasil. Porque eu não sabia tocar nada. Tentei a bateriazinha. Nem um prato? Nada, nem um pratinho. Aí eu carregava a bandeira do Brasil e a minha irmã, Silvana, teve um ano só que carregou a bandeira de São Paulo, mas foi um ano só. Porque depois ela foi estudar no SESI. Entendi. Ela conseguiu a vaga no SESI, minha mãe conseguiu, meu pai era da indústria, aí ela foi estudar no SESI. Agora, o Tufik vai ser... Você assume o Grêmio do Tufik em 86, 87? Um pouquinho antes de 87. Lá no Radla, a gente constitui Grêmio em 86 com o Aparecido Soares. Isso, e o Bexiga. Mas o Aparecido foi primeiro. O Aparecido foi em 86. Em 87, o Bexiga estudava na minha sala. Pode ser que o do Radla tenha até sido o primeiro. Pode ser. É isso que eu falo. Pode ser. Eu não tenho certeza. E o Aparecido Soares? O que tem ele? Tá vivo? Tá feio? Eu não tenho mais notícia, não. Não tem mais notícia do Aparecido. Aparecido, a última que eu tenho tava vivo, morando lá no barzinho, no mesmo lugar, né? No mesmo lugar, Aparecido. Era um 3, né? Era o Aparecido, o Bexiga e o Orestes. O Orestes, verdade. Eram os 3, era o triozinho. O Orestes faz academia toda 6 horas da manhã, todo dia na Smart Fit do centro de Carapicuíba. O Orestes. E o Bexiga na Covid levou. A Covid levou. Foi uma das vítimas da Covid. Era o Aparecido. E ele era o regente, o Bexiga era o regente da fanfarra do Radla, que era uma mequetrefe. E tem uma coisa bem interessante lá no caso do Aparecido, do Bexiga e do Coelho, que diferenciava esse Grêmio do Radla de todos os Grêmios do Brasil. Porque era um Grêmio que não era dirigido pela esquerda. Eles não eram de esquerda. Não, e mais do que isso. Eles não eram de esquerda. Além disso, em 88, a partir do Grêmio do Radla que elege o Nenê. A base que deu a eleição do Nenê em 88 foi o Radla. E mais do que isso, porque você lembra que a gente militava junto no movimento estudantil, aí a gente colocou o João Negão de presidente do Grêmio do Radla. Isso. Mas sempre teve chapa da direita. Isso. Então alternava. O Carapicuíba tinha também. Então alternava. De vez em quando ganhava a esquerda, de vez em quando ganhava a direita. E você lembra, o vereador Ronaldo Souza, hoje presidente da Câmara, veio do Radla também. E a gente, lá com a nossa história, também viemos do Radla. Então teve essa tradição diferente do Tufik. O Tufik eles montavam chapa. Quem disputava era um cara que chamava Orestes, que ele era dono de bancas na feira. Ele tinha 6 bancas na feira de roupa. Naquele tempo vendia muita roupa. E quem apoiava o Orestes era o Luiz Carlos Neves, o prefeito. Só que nós ganhamos todas lá. Ele foi da juventude do PSDB, não foi esse cara? Eu não sei se ele foi da juventude. Eu sei que ele era ligado ao governo municipal. Na época que o prefeito era o Luiz Carlos Neves, né? Na época que nós somos do Grêmio lá, ele apoiou. Aí depois, o filho do Luiz também tentou, acho que isso aí você já acompanhou,
que o Baixinho, a FIA, o pessoal montou a chapa e derrotou a chapa do Marcos Neves. Marcos Neves, então, eu lembro. Nós derrotamos a do pai. Leandro. Isso. Nós derrotamos a do pai, apoiada pelo pai. Aí o Baixinho, a FIA, o pessoal derrotou a do próprio Marcos. Né? Derrotou. Lá no Grêmio eles nunca ganharam. Lá no Tufic não deu certo, não. Pessoal, então a gente está aqui falando com o nosso ex-prefeito, sempre prefeito, Sérgio Ribeiro, está contando aqui nessa primeira parte como que foi o início da sua trajetória política em Carapicuíba e no estado de São Paulo. Nós vamos fazer um breve intervalo, em seguida nós vamos falar aqui como que foi a experiência política partidária e os seus mandatos como prefeito e vereador da cidade, tá bom? Sem tempo para cuidar das redes sociais do seu negócio? Conheça a Digital Marketing, uma agência especializada em gerenciamento de redes sociais para empresas. Digital Marketing, cuidando da sua imagem digital. Estamos de volta aqui com o nosso carapicuibano e hoje a gente tem a honra de entrevistar o 9º prefeito da história de Carapicuíba, Sérgio Ribeiro. Sérgio, como é que foi sua trajetória no PT? Quando que começa? Porque, veja só, eu faço questão de sempre relembrar a importância de Carapicuíba no cenário nacional. Porque em 1982, quando o PT disputa a primeira eleição no país, são só 180 vereadores eleitos em todo o território nacional. E o PT, logo de cara, na estreia, já tem 2 vereadores, né, em 82. Quando que você vai entrar no PT? Como é que você vai se engajar, assumir? Conta um pouco dessa história sua aí, para aqueles que não conhecem essa origem do Sérgio. Então, tem uma coisa aí, só para fazer um parênteses, já que você tem feito um importante trabalho de recuperar a história da cidade, é o seguinte: Carapicuíba tem um marco importante aí. Tem essa importância de ter feito os 2 vereadores e tem a importância também do secretário-geral nacional do PT, que levava o Lula para a Europa, que apresentava o Lula para os europeus, era de Carapicuíba, que era o Francisco Correia Vefor. Né? Professor da USP, grande cientista político. Ministro da Cultura. Ministro 8 anos da Cultura do Fernando Henrique Cardoso. Foi o criador do programa de pós-graduação em Ciências Sociais na PUC. Descobri esse dia que foi ele que criou tudo, que fez tudo lá, porque está comemorando 50 anos, né? O programa, eu fui numa palestra lá, e aí contando, né, que eles iam até Carapicuíba, né, a Carmen Junqueira, antropóloga que criou o programa na PUC, falou: não, nós íamos a Carapicuíba, na casa do Francisco Vefor, ele nos orientava, ele que... Enfim, então o Vefor... E ele foi candidato a deputado federal em 82, não? 86. Em 86. Deputado federal, com apoio de uma par de Carapicuíba, e ele era militante do núcleo da Vila Dirce. Ele participava das reuniões, contribuía, foi da coordenação do núcleo, um dos maiores cientistas políticos da história desse país, né, com grande contribuição, professor nos Estados Unidos, Universidade de Nova York, enfim. Então tem essa marca aí também que era importante. E a marca do PT também tem uma outra característica, porque olha que interessante. Quem funda o PT em Carapicuíba, o filiado número 1 tinha vindo da Arena, que era o Ordem de Moura. Faleceu recentemente. Faleceu. Então, o Ordem de Moura, ele foi o filiado número 1 do PT de Carapicuíba, ele vinha da Arena. E aí teve 2 candidatos a prefeito, que é o conhecido Manuel Pereira Mané Bode e o Ordem de Moura, que naquele tempo, em 82, podia lançar 2 candidatos a prefeito. Então, o Gonzaga foi eleito pela chapa do Ordem e o Cordeiro na chapa do Mané. Do Mané, porque era sublegenda que chamava na época, né? Então ali fez 2 vereadores, tudo bem, mas a Câmara na época eram 21. Na Câmara eram 21 vereadores em 1982. E aquele mandato foram de 6 anos. Eu fiz boca de urna pro Gonzaga. Eu tinha então, em 82, eu tinha 15 anos, né? Eu tinha 15 em 88 e fiz boca de urna pro Gonzaga. Eu fiz pro Gonzaga, mas eu não fiz por escolha nem por conhecer o Gonzaga. Foi a pedido do meu pai. Eu não conheci o Gonzaga. Meu pai era petista, mas meu pai votava em Osasco. Porque quando ele veio do interior, como eu falei, nós passamos um aninho por aqui. Aí o título ficou. Aí meu pai votava no João Paulo Cunha aqui em Osasco. Aí meu pai pediu alguém para poder ajudar lá em Carapicuíba. O João Paulo indicou o Gonzaga. E aí eu fui
fui para a porta do Radla Férez fazer boca de urna. Então eu fui lá no Radla, porque eu falei que ia fazer no Tufik. Aí o Gonzaga falou que ele não tinha trabalho nenhum, não valia a pena, o importante era fortalecer. Eu lembro que eu fui a pé e voltei a pé, porque eu não tinha um dia da condução. Eu fui a pé e voltei a pé, lá da Vila Gustavo Corrêa, fui lá pro Radla Férez. Aí eu fiz, mas aí não tive muito contato com o PT, não. Como que foi a história do PT? A história do PT foi assim. Eu era presidente do Grêmio da escola, filiar mesmo, eu demorei para filiar no PT. Eu creio que eu filiei entre 85 e 86. Eu não filiei, embora eu tenha feito boca de urna em 82, eu não me filiei. Eu era petista, meu pai já era. Eu era muito por influência do meu pai, que eu era petista. Meu pai era metalúrgico, petista, porque meu pai pensava assim, o Lula era metalúrgico. Era o presidente do PT. Ele era metalúrgico também, ele não via outra coisa que não fosse votar no metalúrgico. É meio que uma religião. Era uma religião, porque o metalúrgico ele tinha orgulho, né? Sim. De ser metalúrgico. Ele tinha aquele grande orgulho. O orgulho do meu pai era falar que era ser metalúrgico, né? Então ele acabou influenciando a família toda. Minha mãe, minhas irmãs, todo mundo sempre, né, votaram no Pra PT. quem não conhece seu Zé Ribeiro, ele é o nome do terminal rodoviário hoje da cidade. Se você for lá, tá lá escrito Terminal Rodoviário José Ribeiro. Isso aí. Grande metalúrgico. Então, tudo que eu fazia, a diretora da escola, os professores, os colegas, tudo, só podia ser do PT, só podia do PT. Aí eu peguei e falei, então vou me filiar. Então foi assim. Eu acabei me filiando, não foi um convite de uma pessoa, vem aqui e se filia ao PT. Né? Foi tudo que eu fazia, as pessoas atribuíam ao PT. Aí eu fui lá na sede do PT, na Rua Celeste. A sede do PT era no comecinho da Rua Celeste, do lado direito, antes um pouquinho onde era a Calçados Abigail, né? Que é a primeira loja de sapato de Carapicuíba, Abigail. Inclusive o Carlinhos me ligou essa semana, queria bater um papo e tal. Então era a loja Abigail, mais de 60 anos de Carapicuíba. Aí eu fui lá e pedi para me filiar. Aí peguei e me filiei e comecei a atuar no PT. Então, agora, eu conheci e terminei fazendo campanha, porque eu não tinha voto ainda, com 16 anos, eu tinha 15. Eu fiz por conta do Grêmio lá, do povo do Grêmio do Radla. Você lembra do Joel Calango, né? Joel Damásio. Joel de Oliveira Damásio, que já nos deixou. E aí a gente terminou tendo essa identidade. Agora, do ponto de vista dessa chegada, você começa a organizar o PT, começa a participar, engajar da direção, quando? Assim, a mais ativamente, acho que em 89, foi na campanha do Lula. Campanha do Lula, eu não era da direção nada, mas aquele negócio de vender estrelinha para porta da estação, participar das coisas. Aí o Afonso, o falecido Afonso, o Afonso me convidou para fazer parte da chapa do diretório. Quem me convidou foi o Afonso. Então, assim, entrar no diretório mesmo, acho que 89, 90. Aí, quando foi em 92, na verdade, assim, foi o Cunha Lima e o Afonso convidar minha mãe para ser candidata a vereadora, em 92. Aí foram lá, insistiram, que minha mãe era presidente da PM da escola, era presidente da Sociedade de Bairro, aquela coisa toda. A igreja também. A igreja, né? Tinha influência, era da Igreja Assembleia de Deus. Mas aí ela não aceitou. Aí quem acabou, de uma certa forma, me convencendo a ser candidato foi o Egídio, que era um companheiro metalúrgico lá da Coab 5. Quem falou que seria importante eu ser candidato, assim, a primeira vez que eu ouvi, o professor Luiz Delfino, falou que era importante eu ser candidato. E o Everaldo. Foi meu professor, Delfino. E o Everaldo. Assim, quem mais insistiu foi o Everaldo, porque eu tinha apoiado o Everaldo em 88. 88 tinha apoiado. O Everaldo acho que perdeu por 24 ou 40 votos, uma coisa assim. A última foi a Cida Lopes. Ele ficou de primeiro suplente. Aí quando foi em 92, aí ele acabou falando que era importante ter um jovem candidato, aquela coisa toda. Aí acabei saindo. Assim, mas possivelmente se minha mãe tivesse saído, eu não tinha saído, se ela quisesse. Eu ia apoiar minha mãe. Mas aí, como ela não saiu, aí começou essa conversa de que precisava ter candidatura de jovem. Embora fossem todos jovens, né? Porque o Afonso era jovem, o Cordeiro era jovem. Sim. Embora já fosse vereador, porque o Cordeiro e o Gonzaga tinham uma característica, eles se elegeram muito jovens vereador. Era coisa de 26 anos, 25 anos, 27 anos. Era coisa muito jovem, eles eram muito jovens. Então todos nós jovens. Mas enfim, aí eu saí no candidato a vereador. E aí você cumpre o primeiro mandato
Mas você não foi eleito, na tua avaliação, o voto que te coloca na Câmara é da juventude? Esse referencial eu acho o que metade. definiu? É metade. Foi assim, onde eu tive a maior votação foi espalhado na cidade inteira por causa da juventude, eu acredito, e 3 bairros fundamentais. Coab 5 foi muito importante, a Vila Lourdes, aquela região ali da Vila Lourdes, um pedacinho do Ariston. Isso daí foi, se puder concentrar, embora o meu fosse muito espalhado. Muito espalhado. Entendi. Era muito espalhado, não tinha um... Mas assim, onde tinha um foquinho um pouquinho maior era Coab 5, Vila Lourdes, Ariston ali. A Vila Lourdes era por causa do Acácio, né? Tinha um companheiro que chamava Acácio que me apoiava, e ele tinha tido, para aquela época, por exemplo, eu ganhei com 585 votos a primeira. E o Acácio tinha tido sozinho na Vila Lourdes, depois ele me apoiou. Ele tinha tido 396. Que ele era daquela linha dos tatuianos, o pessoal que veio de Tatuí para a Sul-Americana, a família dele veio na década de 30. Então todo mundo ali era parente do Acácio. Então ele foi um cara muito importante. Para coisa de mais de 100 votos ele me arrumou ali. Aí ele não foi só ele, porque da Vila Lourdes tinha o Bugalu, que ainda está lá, a família do Tato, da família Teixeira, que também me apoiava. Da Marizilda, que nasceu, ela é carapicuibana mesmo, que nasceu de parteira dentro de casa. Um beijo para Marizilda. Lá na rua Vista Alegre. Marizilda foi a nossa primeira dama, né? E a companheira do Sérgio. E presidente da UESC também. E presidente da UESC, verdade. Presidente da UESC. A UESC tem uma história de mulheres. É verdade. Tem uma história de mulheres. E aí, então foi desse jeito aí. Nós acabamos sendo eleito na primeira, em 2000, mas teve esses foquinhos principais. Vila Lourdes, Coab 5 e o resto espalhado. E depois você vira candidato a prefeito. Você é o único que manteve o nome durante um período, porque de 82, quando o PT disputa a primeira eleição, até a tua vitória em 2008, passaram-se 26 anos. Nesses 26 anos, você foi o único que disputou de uma maneira sequenciada, porque você disse que primeiro foi o Mané Bode junto com o Ordem de Moura, depois vem o Cunha Lima, que passou aqui já no nosso programa, depois vem o Cordeiro, depois a Francisca. E por último veio você. Como é que se deu essa passagem, essa luta, né? Que é uma luta, né? Na verdade é assim, o que eu costumo dizer, né? Aliás, cada dia vai ficando mais velho, eu vou falando mais. Embora quem está de fora não entenda muito, o militante de esquerda, ele não tem carreira, ele tem trajetória. E eu me escoro muito de uma coisa que o Lula fala. Muita gente fala assim, o Lula é o dono do PT, o Lula é o dono do PT, o Lula é do PT. O Lula fala, olha, é só trabalhar mais do que eu, se dedicar mais ao partido que eu, tá aí. Eu gostaria muito de estar fora. O Lula gravou um vídeo recentemente, quando ele saiu da cadeia, que ele falava assim, por que eu? Ele falava assim, tem tanta gente mais competente do que eu, mais preparado do que eu dentro do PT, e por que sobra para mim esse tipo de coisa, essa responsabilidade? Então, eu tinha uma convicção muito, muito grande, assim como meu companheiro Vicente Cândido do PT, eu não me via vereador 2, 3, 4, 5, 6, 7 mandatos. Quando eu saí candidato a prefeito a primeira vez, em 2000, eu tinha convicção que eu ia perder a eleição. Sabia disso. O Fuad Chucre me procurou. Não tem como você me apoiar. Eu falei, não tem como apoiar por causa disso, por causa daquilo. Expliquei para ele. E olha só como que é interessante, Alexandre, e para quem está nos assistindo. O PT tinha tomado uma decisão partidária de reivindicar vice do Cunha Lima em 2000. Olha que interessante. E eu e a Francisca, que era vereadora, nós somos porta-voz, mas antes, nessa época, ela ainda não era vereadora. Aí depois nós tínhamos a decisão, mas ele não quis sair candidato, por razões pessoais e tal, acabou não saindo candidato. Aí no final acabou sendo, que ele virou vice do Fuad. Do Fuad. Depois, quando foi na outra, em 96, aí ele já era deputado federal. O PT, de novo, porque o Cunha tinha sido do PT, era do PDT, aquela coisa, vamos apoiar o Cunha. Aí fomos conversar com o Cunha. Aí não deu certo, porque ele já tinha um compromisso com a Marisa, a doutora Marisa, ser a vice dele. Como não deu certo, o Cunha acabou sendo candidato à federal. Ele teve 5% dos votos, eu tive 16%. Então, assim, aquelas coisas que os físicos explicam, que é aquela coisa... aí os cristãos explicam de outro jeito, que é o acaso.
Porque se ele tivesse aceitado o PT de vice, possivelmente alguém teria ser vice do PT. E eu não teria sido candidato. E antes de eu ser candidato, tinha uma outra, assim, porque em 96 eu já ia ser candidato. O partido tinha feito uma reunião de diretório, por unanimidade em 96, tinha decidido que eu era o candidato a prefeito. Depois, determinados segmentos do partido entenderam que eu não devia ser o candidato em 96, que devia ser a Francisca. Aí o diretório já era na Inocência Serafo, número 140. Aí falaram assim, olha, Sérgio, nós queremos te comunicar que vai ter prévia no partido. Aí eu falei assim, por que vai ter prévia? Ah, porque seu nome não é mais consenso do partido e nós vamos lançar a Francisca na prévia. Eu falei, não vai ter prévia. Ah, não, vai ter prévia, como que não vai ter? Eu falei, não vai ter porque eu estou retirando minha candidatura. Simples assim, eu falei, estou retirando minha candidatura. Até porque eu achava que tinha chance de reeleição de vereador. Eu estava sendo candidato a prefeito daquela ideia de ajudar o partido, ter um candidato para construir as nossas ideias, nossa proposta. Na medida que tinha outro, foi um alívio para mim. Eu não estava brigando para ser candidato a prefeito. E tinha nunca tem eleição garantida, mas eu tinha uma reeleição razoavelmente encaminhada. Tanto é que eu fui eleito. E olha que eu perdi muito tempo, eu fiquei 6 meses fazendo um trabalho de candidato a prefeito. Então, quando foi ali, faltando 3 meses da eleição... Montagem de chapa, de vereador. Não, você se lembra disso. Eu lancei candidato a vereador, Rogério, que era um apoiador meu, o Esteves, que era um apoiador meu. Eu lancei várias pessoas que eram apoiadoras da minhas, base, né, para poder sair candidato a vereador para montar a chapa. Mas também não tem problema. Você falou uma coisa aí que eu acho que vale registrar, porque mesmo com toda essa confusão, a Francisca foi a primeira candidata mulher a prefeita da história de Carapicuíba, né? E a Cida Lopes, a primeira vereadora. A primeira vereadora em 88, mas em 96... Carapicuíba nunca tinha tido uma mulher candidata. Já tinha mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos. Que loucura. Não, né? E tem uma coisa bastante interessante, assim, o PT é o partido que mais elegeu mulheres na história, porque elegeu a Francisca, elegeu a Cida Carlos, elegeu a Cida Lopes. Né? Francisca 2 vezes, né? Francisca 2 vezes, Francisca foi presidente do PT, Francisca foi... E tem um negócio que essa tradição depois vai para o meu governo, que você viu o tanto de secretária que tinha na gestão. Sim. E agora tem uma coisa para o ano que vem interessante. Eu estava dando uma olhada lá, o partido ainda não discutiu, mas tudo encaminha para metade da chapa de vereadores e vereadoras do PT ser de mulheres, 50%. Mas não é porque colocou como objetivo 50%, é porque naturalmente... ou as que já tinham, as que se filiaram nova, tem um potencial eleitoral maior do que vários homens. Então... essa participação feminina, ela teve uma marca do PT, sim. Na cidade grande, né? Bem grande. Você falou no Vicente Cândido, eu lembro de uma secretária dele, mas não lembro o nome dela. Mas ela falava que a década de 80 e 90, mais ou menos quando tu começa a participar, ela chama do PT gerencial. Eu achei muito interessante, porque o PT nasce na década de 80 do movimento sindical e de outros trabalhos de base. E há uma geração que vem em seguida, que é aquela geração que vai se preparando para assumir tarefas de governo, de mobilização. Ela chamava de PT gerencial. Você acha que você veio disso? Como é que você... Tem um companheirinho nosso, que é um jovem, que até outro dia era momento estudantil, e hoje é um dos principais assessores do Padilha, que é o 40, Vitor 40. É um jovem que está lá com o Padilha em Brasília, trabalhando, os principais assessores dele. E o Padilha fala assim, uma coisa bastante interessante. Ele fala, uma das dificuldades que o PT enfrenta hoje, diferente da final da década de 80 e 90, é que nós tínhamos um monte de Lulinha. Então, por exemplo, quem era o Lulinha de Osasco? Tinha 2 Lulinha, o Emílio e o João Paulo. Quem era o Lulinha em Carapicuíba? O Cordeiro e o Sérgio Ribeiro. Quem era o Lulinha em Itapevi? O Flávio. Quem era o Lulinha em Cotia? O Santos Siqueira. E o que eu estou falando? O que ele fala por Lulinha? Ele fala assim, pessoas que tinham um projeto de governar suas cidades. O Lula tinha um projeto, governar o Brasil. Aí você vai falar, mas e qual que é a terceira fase que está vivendo hoje? Isso daqui já é uma visão crítica do que eu tenho. Qual que é a terceira fase que nós estamos vivendo? É uma turma que perdeu a perspectiva de querer governar as cidades. Então o cara se comporta como? É um fenômeno nacional, lamentavelmente no PT. O cara se conforma,
em ser um puxadinho do gabinete dos prefeitos. É assim, de alguma forma o cara tem que fazer parte da máquina, essa coisa. Porque toda a nossa história, tanto a minha e a sua, independente dos caminhos que cada um seguiu, é um caminho de uma visão ideológica das coisas. Tanto eu, você e uma centena de companheiros, possivelmente se tivesse tido outras opções na vida, se você não fosse a política, hoje você era um professor doutor numa grande universidade. Eu poderia estar dando aula na universidade, eu podia estar montando um negócio, eu podia estar fazendo uma coisa. Então foi gente que fez o que quis, ninguém aqui se sacrificou, ninguém, né? Não tem coitadismo, não tem mimimi. Mas é assim, nós fizemos uma opção na vida. Qual foi a opção na vida? Uma opção por lutar em defesa do direito das pessoas, do povo mais pobre e tal. A pessoa pode nos criticar, pode achar que nós temos erros, nós temos mesmo muitos erros, mas o fato é que nós dedicamos o melhor das nossas vidas pelo aquilo que nós acreditamos. Bom, acreditou errado, fizeram errado, aí é outra história, é um balanço que a história vai fazer. Mas o que nós fizemos ao longo da nossa vida, nós fizemos com muito sacrifício, porque não é fácil ser oposição. O falecido Antônio Carlos Magalhães, ele falava um negócio que eu gosto de repetir, principalmente quando eu estava no governo, governando, e agora o Lula governando. Estive em Brasília, falei com o presidente Lula essa semana e falava isso: olha, é melhor você sofrer no governo do que ser feliz na oposição. Porque oposição é para quem pode, não é para qualquer um, não. Oposição é difícil, gente, não é fácil. Cara, agora me conta uma coisa, Sérgio, nesse sentido, a tua vitória em 2008, você atribui a uma ligação direta do PT, do governo Lula que estava no auge? Você acha que foi uma construção local? Você acha que foi através do teu trabalho? O que você atribui essa vitória de 2008 que fez a diferença? Olha, eu atribuo uma combinação de tudo que você falou e mais coisa ainda. Agora, vou retomar o falecido Afonso aqui. O Afonso era secretário do trabalho no finalzinho da gestão do FUAD, quando nós nos elegemos em 2008. E eu estava no sacolão, não vou esquecer nunca, tomando um caldo de cana, faltava 15 dias da eleição. O Afonso falou assim para mim: Sérgio, vai para casa, porque a eleição é tua, você vai ser prefeito. Eu falei: por que, Afonso, que você tem essa análise? Ele falou assim: o povo quer mudança. E você representa a mudança em Carapicuíba. Então, o tempo que eu e você, todos nós, passamos na oposição, foi que semeou as condições para quando o povo quis fazer uma grande mudança. Porque olha o slogan do Marcos Neves, era assim na campanha de 2008, novas mudanças. Foi aí que nós tínhamos feito toda uma estratégia de marketing com o Bento, que é amigo nosso, tal, de comunicação, mas quando ele colocou, eu falei: nós vamos mudar tudo que nós pesquisamos até agora. É muito desaforo, o cara coloca nova mudança, então nós vamos colocar mudança para valer. Já que ia mudar, vamos mudar para valer. Então, eu acredito que a nossa vitória foi pela reputação pessoal que eu construí. Isso é 5%. Aí, a força do PT, uma história de acúmulo num partido em defesa do povo. Depois, o momento que o Lula vivia. É lógico, isso coisa também. A conjuntura, as pessoas queriam uma mudança. Nós nunca tínhamos participado de governo nenhum, nada, zero. Então ninguém podia falar. Então era aquela novidade que estava vindo. E os resultados anteriores extraordinários que nós escolhemos. Porque qual é o resultado extraordinário? 2 eleições para deputado. Nós tivemos 40 mil votos, Carapicuíba. Não só em Carapicuíba, né? No total, né? Mas a primeira foi 30 em Carapicuíba e 10 fora. A segunda foi 26 em Carapicuíba e 14 fora. Quer dizer, para aquele tamanho de eleitorado que tinha na época, já era... Hoje é muito voto, né? 40 mil votos. E na época era muita coisa. Então foi um acúmulo que foi se dando. E uma crença de que nós estávamos no caminho certo, enfrentando muitas adversidades. Nosso tempo é curto, mas vamos lá. E falando em futuro... Como é que está o PT para o ano que vem? Quem está na fila aí é o teu nome? Tem já essa decisão, caminhada? Vai abrir mão? Vai construir uma aliança? O que está aí colocado? Bom, eu penso o seguinte, é o que eu tenho falado para todos que têm me procurado falar. Primeiro, eu não me coloquei, não tenho articulado, não tenho feito trabalho no sentido de ser candidato a prefeito. Isso eu não tenho feito e não tenho... Ninguém vai poder dizer: o Sérgio me procurou e falou que a candidata está pedindo apoio. Não estou fazendo isso. O que eu estou fazendo, sim, nesse momento que melhora as coisas para o PT, é recuperar o legado que nós temos. E vamos começar a fazer um balanço, principalmente na área social, de tudo aquilo que nós fizemos
fizemos na gestão, comparando com a atual gestão. Isso eu já estou começando a fazer e trazendo coisas indo atrás de interesse da cidade. O Lula é presidente, eu tenho relação com o presidente. Por exemplo, eu fui atrás e já consegui a reabertura do INSS. Nós vamos reabrir a agência do INSS Carapicuíba. Tive audiência em Brasília, falei com o ministro, falei com um monte de gente, isso nós já garantimos. A retomada do Instituto Federal, que só não instalou completamente porque veio o impeachment da Dilma. Começou em 2012, 2013, estava bem encaminhado, 14, a Dilma foi depois. Então nós conseguimos isso. A unidade do Senai para Carapicuíba. São 3 coisas concretas, tem outras que nós estamos discutindo lá, mas 3 nós já encaminhamos. Então aproveitar as relações que nós temos no governo federal para ajudar a cidade. Isso eu vou fazer. O que nós precisamos? Assim, o segredo da vitória de 2008, que é um outro aspecto que nós não falamos ainda, foi as forças políticas que nós unimos em torno da candidatura. Né? Foi a primeira candidatura no Brasil que juntou efetivamente, participando da campanha, todas as centrais sindicais naquele momento. Nós tínhamos o GT, nós tínhamos a Força Sindical, nós tínhamos uma CUT, todo mundo no mesmo palanque. Era um palanque unitário que nós tínhamos aqui, que tinha um simbolismo importante, apoio militante. Isso foi fundamental. Então, para o ano que vem, eu falo o seguinte, a vaidade de ser, a vontade de ser prefeito, eu já fui. Eu quero fazer parte de um projeto vitorioso. Quem tiver mais condições de ser vitorioso... Ah, Sérgio, mas como que define quem tem mais condições de ser candidato e ser vitorioso? Pesquisa, não tem jeito. Porque a minha opinião é uma, do outro é outra. Agora, se existir na cidade um homem ou uma mulher com melhores condições do que eu, não tenho o menor problema de apoiar. Eu, pessoalmente. Aí esse debate, é lógico, vai ser feito no partido. O partido não discutiu por uma única razão. Eu sou vice-presidente do PT estadual, tem uma resolução do Diretório Nacional que nós estamos proibidos nas cidades com mais de 200 mil habitantes discutir essa questão de aliança e discutir candidatura. Por quê? Porque hoje existe uma federação, PT, PV e PCdoB. Então, qual que é o encaminhamento que está sendo dado? Porque como que vai ser formado as candidaturas? Vai colocar na mesa todas as candidaturas PT, PV e PCdoB no Brasil e a partir deste tabuleiro é que vai decidindo. Então, pode ser que uma cidade se precipite, lance uma candidatura, comece a articular, mas por conta da relação na federação, com os partidos aliados, pode ser que essa candidatura nem vingue depois lá na frente. Entendi. Entendeu? Sérgio, sabe que nosso tempo aqui é curto. Tá, vou deixar aqui para você dar suas palavras finais aí, agradecendo a tua agenda aí, corrida, para que a gente possa encerrar aqui nosso programa. Bom, eu só tenho a agradecer, eu acho que é um importante, mais do que um espaço de político, é de recuperação da história da nossa cidade, que é muito carente, né, de registros históricos. Isso é o mais do... Por exemplo, Alexandre, uma coisa importante, o Wagner Cotrim, que você conhece, sim, ele filmou a reunião que eu coordenei quando eu tinha 15 anos dessa enchente. Depois de 20 anos, ele me deu essa fita de presente. Eu queria ver. Eu tenho que achar essa fita. O Wagner Cotrim, porque ele trabalhava na prefeitura, ele tinha uma locadora de fita, essas coisas naquele tempo que aquelas fitas VHS, não sei o nome, e ele filmou pela prefeitura, então ele acompanhou isso. Eu tinha 14 para 15 anos de idade, né? Peguei o mimeógrafo lá da dona Neves, que era diretora da escola, emprestado, fizemos umas filipetinhas, distribuímos no bairro, né? Então, assim, só tenho a agradecer, né, as pessoas que assistem, que ouvem, estamos à disposição, e é sempre uma oportunidade. Você vê que a gente vai se empolgando, se deixar, e o Alexandre fica até a noite aqui, porque sabe por que a gente fica bastante tempo? Tem gente que eu tenho certeza que não tem o que falar. Nós temos história em Carapicuíba. O Alexandre tem, eu tenho. Carapicuíba tem uma história rica que não é conhecida de todos. Um povo trabalhador, sai cedo, volta de noite, né? Muitos chegaram recentemente, 20 anos, 15 anos na cidade. Então, eu agradeço a oportunidade. Eu que agradeço, Sérgio, tua vinda aqui, porque tu é um carapicuibano e a gente quer deixar registrado aqui nessa nossa temporada. Pessoal, pediria para vocês aí fazer os comentários, compartilhar e até a próxima com o nosso programa Carapicuibano. Um abraço.